desenvolver recursos, ou seja, habilidades emocionais. Então, às vezes você é uma pessoa que focou muito na parte técnica, sabe muito sobre a sua profissão, sobre o seu modelo de negócio, sobre o que você faz, ou até mesmo sobre outras áreas da sua vida. Você sabe muito termos teóricos ali e técnicos. Porém, você não tem gestão emocional. Ou seja, você não sabe gerir as suas emoções perante aqueles desafios. Isso vai te travar. Existe até uma frase que eu concordo muito: não é o mais inteligente que vai mais longe, e sim o que tem mais controle emocional. Isso significa que não adianta você ter todo o conhecimento do mundo, em termos técnicos, e não obter conhecimento emocional. Tem muitas pessoas que são extremamente inteligentes e que conseguem alcançar um determinado patamar na vida, um determinado nível na vida, e elas simplesmente ficam travadas. Por que elas ficam travadas? O que eu consigo observar é pela mentalidade, realmente pela questão de não conseguir gerir as emoções, não se conhecer e não destravar aquilo que está travando essa pessoa no momento. Então você fica ali empacado, não consegue avançar para o próximo nível da sua vida, porque você muitas vezes não se conhece. Então o primeiro passo é investir em autoconhecimento. Existem várias ferramentas para isso hoje, tanto no YouTube quanto ferramentas pagas mesmo, curso, até realmente falando de terapia, quem prefere esse modelo, onde você se conhece. Então, às vezes você é uma pessoa que se sente muito insegura, que se sente muito fraca, incapaz de realizar determinada coisa, e você não é uma pessoa fraca, não é uma pessoa insegura, mas você se sente e se enxerga dessa forma. Isso faz com que os seus resultados não aconteçam. Então você não consegue ir lá e realizar determinada ação porque você se sente incapaz de realizar aquilo. Ou você até faz, mas você para no meio do caminho. Então, existem várias formas da gente conseguir observar esses comportamentos nas pessoas, né? As pessoas, muitas vezes, elas têm um alto nível ali de conhecimento, mas quando é para realmente ir na prática fazer, não conseguem, elas travam, elas ficam com a vida travada, porque elas não entenderam ainda. Ou é uma pessoa que tem muitas crenças sobre si mesmo e se enxerga de uma maneira muito ruim, e isso faz com que os resultados não aconteçam. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar, porque eu vejo que isso atrapalha muitas pessoas, muitas. Então às vezes a gente tem muitas crenças, né, como eu falei, acredita que não é merecedor daquilo, que não consegue fazer aquilo, e precisa olhar para essa insegurança. E a partir do momento em que você ganha consciência, é 90% do caminho, porque você consegue desenvolver recursos e habilidades para mudar aquilo. Então você vai mudando a forma de se enxergar, a forma de se expressar. Sua mente, ela é formada por vários neurônios. Então, a partir do momento em que você desenvolve uma nova conexão, um novo fluxo de consciência que é formado por pensamentos, sentimentos e percepções, você muda ali um ciclo de ações. Então, perante determinada situação, você sempre agia da mesma maneira. A partir do momento que você ganha consciência e enxerga e fala: não, peraí, isso aqui não tá legal, eu posso mudar isso, eu posso ser diferente da próxima vez, eu mudo esse fluxo de consciência e mando novos comandos para minha mente. A partir daí ela começa a agir diferente. Então eu crio novos pensamentos, eu crio novos sentimentos, novas percepções sobre aquela determinada situação e consigo obter resultados diferentes. Eu vou plantando novas sementes para que aquilo floresça de uma forma diferente na minha vida. Então, para alcançar resultados diferentes, nós precisamos de plantar sementes diferentes também. Então, o primeiro ponto sobre controlar as emoções é se conhecer. A partir desse momento, você consegue ganhar consciência e ir
caminhar para gerar novos resultados, novas ações que geram novos resultados. Esse fluxo, ele sempre vai existir na nossa vida, esse ciclo sempre vai existir. É um ciclo onde a gente foi moldado desde a infância, com muitas crenças, com muitas pessoas falando que nós somos isso, nós somos aquilo, enfim, você se alimentou sempre dessa forma e agora você precisa entender o que foi bom, o que não foi bom, você mudar. Você é responsável pela sua vida hoje, não importa o que aconteceu. A partir daí você pode alterar as conexões da sua mente, né? Alterar o fluxo de consciência e alterar também os seus resultados. Então, por isso que é tão importante você ter gerenciamento de emoções, você se conhecer. Sem essa habilidade, a gente não consegue ir para o próximo nível, você vai ficar ali travado, né? É um tema muito complexo, é um tema que abrange muitas coisas, mas acho que para dar uma pincelada aqui sobre isso, eu falaria essas 3 coisas. Primeiro, se conhecer. Segundo, entender o que está te causando, está te travando na sua vida, e a partir daí mudar esse fluxo de consciência da sua mente. A segunda coisa que eu quero falar não é o extraordinário que vai mudar a sua vida, e sim o básico. É no básico que você vai mandando novas mensagens para o seu inconsciente para que aquilo se altere, ou seja, altere o fluxo de consciência, que foi o que a gente falou agora, e aí sim altere as suas ações. Então, como que vai funcionar isso na prática? Você é uma pessoa que não consegue ainda fazer o básico, que seria ali os 20% da sua vida. Treinar, tomar a quantidade de água necessária no dia, se alimentar de uma forma que tenha nutrientes suficientes para você ter energia ali para viver o seu dia. Você não consegue organizar o seu lar, você ainda não conseguiu fazer o básico. E aí você quer procurar algo muito grande. Não, porque é algo grandioso que vai mudar minha vida. É um fato extraordinário. Não é. Eu vou ler aqui com vocês uma frase. As mais impressionantes façanhas humanas são, na realidade, o agregado de inumeráveis elementos isolados, cada um dos quais, em certo sentido, nada tem de extraordinário. Ou seja, o que seria esse nada tem de extraordinário? É justamente tomar um copo de água, se alimentar bem. Não tem nada de extraordinário nisso, gente. É o ordinário, na verdade, né? É o básico da nossa vida, é algo trivial. Tomar um copo de água, fazer 30 minutos de exercício. São coisas básicas que você pode fazer por você mesmo que mudam completamente o seu dia, a sua vida. Então, foca em fazer o mínimo ali, eu diria. E olha, eu vou falar pra vocês, é extremamente difícil fazer o básico. É muito difícil, muito difícil. Eu tenho 4 coisas que eu quero fazer todos os dias. Primeiro, ter tempo de oração, tempo de ler a Bíblia e orar, nutrir o meu relacionamento com Deus. Segundo, me alimentar de forma adequada, produzindo energia para o meu corpo. Terceiro, exercícios. E quarto, ter bons relacionamentos, nutrir os meus relacionamentos. E eu não consigo fazer isso muitas vezes. Por quê? Porque é extremamente difícil. E aí você não faz isso, que é o que vai te trazer de fato resultados ali. Quando você olhar isso de uma forma isolada, é pequeno. Mas se você faz isso todos os dias, você vai construir algo muito grande no longo prazo. E aí entra um outro problema, né? Que nós somos uma geração muito imediatista. Todo mundo quer resultado para ontem. Não tem mais paciência de esperar os resultados chegarem. Então, essa é uma outra questão, enfim. É um ponto que a gente precisa observar. O que você está deixando de fazer na sua vida hoje, que é o básico, que você pode começar a fazer? Arrumar sua cama, deixar o seu lar harmônico, nutrir o seu relacionamento com Deus, se você acredita, enfim, nutrir os seus relacionamentos, amizade, seu relacionamento com o seu esposo, com o seu namorado, enfim, com seus pais. O que você está fazendo hoje que está indo de encontro com isso que estamos falando?
de fazer o básico. Se você está fazendo o básico, você pode pensar em algo grandioso. Se você ainda não começou, eu sugiro que você comece a olhar primeiro para o mínimo, ali, para os detalhes da sua vida. O seu lar, ele é um lar de fato, tá harmônico, tá arrumado, você está conseguindo nutrir seu corpo, como é que estão essas coisas? Então depois você pensa no resto, mas primeiro é olhar e focar em fazer isso. Por quê? Quando você olhar daqui a 5 anos, se você conseguir manter constância nesses hábitos, você vai ter feito algo muito grande, tá? Então esse também foi um outro aprendizado que eu tive durante esse ano e que mudou muita coisa pra mim, porque eu focava em fazer, vou fazer só, quero algo muito grande, quero colocar objetivos enormes e assim, não conseguia cumprir. Por quê? Eu não estava olhando pro básico, eu não estava olhando para o que eu estava fazendo no meu dia a dia. Outro ponto que a gente pode falar aqui, que também foi um grande aprendizado para mim, é cuidado com o seu diálogo interno e com a sua autoimagem, tá? A imagem que você tem de si mesmo. Por que eu tô falando isso? Tem até uma frase que fala assim: tenha muito cuidado com o que você fala de si mesmo, você está sempre se ouvindo. Isso também entra naquele ponto que a gente estava falando no primeiro momento ali, que é do fluxo de consciência, né? Os seus pensamentos, eles geram sentimentos que geram suas ações. Então, se você tem diálogos internos ruins, como você espera que isso gere sentimentos bons em você? Não vai gerar. Vai gerar um monte de sentimentos de fracasso, de incapacidade, de insegurança. Mas a gente está tão automático ultimamente que a gente nem sabe o que a gente está pensando, o que a gente está produzindo na nossa mente, quais são os frutos. Os seus frutos, eles são produzidos primeiramente na sua mente, né? Não é, tô aqui, vou pegar um copo de água. Não é assim. Primeiro você pensou nisso, depois você realizou aquela ação. A gente precisa prestar muita atenção nessa questão, porque a gente vive tão no automático, como eu falei, que a gente acaba se perdendo de nós, se perdendo do que a gente quer, dos nossos valores, de tudo. Então, se você é uma pessoa que está sempre falando mal de si mesmo, se autodepreciando, está sempre com um diálogo interno muito ruim, e não só de si mesmo, mas você pode ter um olhar muito ruim perante tudo na sua vida, perante o seu ambiente, a sua família, o seu emprego, a sua vida, tudo. Você tem um olhar ruim sobre tudo para você tá muito ruim. Você vai alimentar isso. E se você alimentar isso, você vai ter mais disso, porque você vai produzindo cada vez mais os mesmos resultados, né? E existe algo muito mais profundo por trás disso, mas eu não consigo explicar agora. Porém, dando uma pincelada nesse assunto, é muito importante você cuidar do seu diálogo interno. Seu diálogo interno vai ditar todas as suas ações que ditam os seus resultados. Se você está o tempo todo falando mal de si mesmo, falando mal da vida, do mundo, de tudo que acontece na sua vida, é claro que seus resultados vão acompanhar isso. Vão acompanhar. Então não tem como você plantar pera e colher maçã. Você vai colher o que você está plantando. Começa na sua mente. Começa lá nos seus pensamentos. Então, muito cuidado com isso. Tem diversas pessoas que ensinam sobre esse tema. Cada um usa um termo, mas enfim. Eu gosto muito de pensar que eu tô o tempo todo criando algo na minha mente. Eu tô o tempo todo pensando em algo. E eu vou escolher pensar em coisas ruins por quê? Por que eu vou escolher alimentar isso na minha mente? Não faz sentido, isso não me torna uma pessoa melhor, isso não traz uma energia boa pra minha vida, isso não me faz ir pra frente, muito pelo contrário, só atrasa. Então pra que eu vou fazer isso? Se eu vou criar o tempo todo, então eu vou criar uma realidade boa. E as coisas acontecem 2 vezes, tá, gente? A primeira vez é na sua mente e depois o plano físico. Depois você torna aquilo em ação, tá? Então tomem muito cuidado, estejam atentos, saiam do automático. O automático, ele acaba nos sugando, você faz as coisas sem nem saber por que você faz. Saiam do automático, estejam cada vez mais atentos à nossa realidade.
Seja grato pelas coisas que você tem. Eu sei que virou clichê falar isso, mas seja grato. Se você não for grato no pouco, você não será no muito. Seja grato. É assim, algo que muda completamente a nossa vida. Muda completamente o seu olhar. Você pode ter a mesma... você pode ter uma percepção diferente sobre a mesma coisa. Então, escolha qual você quer ter. Você pode escolher. A gente acha que a gente não pode porque sempre viveu assim e pronto, tá? Vou morrer assim. Não é, tá? Posso falar pra vocês com tranquilidade que você pode sim mudar os seus resultados a partir da sua mente. Bom, falei bastante coisa teórica que eu aprendi durante esse tempo. E eu quero citar também 3 coisas práticas que vão mudar a sua vida. A primeira é, todos os dias, tente todos os dias aprender uma coisa diferente. Todos os dias. Nem que seja um vídeo no YouTube, uma aula, um curso, uma ferramenta nova, uma habilidade nova. Gente, isso muda completamente a sua percepção sobre si mesmo. Como a gente falou ali, né? Como que você vai se tornar uma pessoa segura se você hoje se sente inseguro e incapaz de realizar? Com ações. Se você estuda mais sobre aquilo, se você aprende mais sobre aquilo, sobre aquele determinado tema, sobre inteligência emocional, sobre qualquer coisa que vai agregar na sua vida, você vai mudar a sua autoimagem. Você vai mudar o que você pensa sobre você mesmo. Então, faça todos os dias algo novo, aprenda todos os dias algo novo, alimentem a parte intelectual de vocês. É extremamente importante ser uma pessoa mais sábia todos os dias. E a sabedoria, ela vem de diversas formas, o conhecimento ele vem de diversas formas. Cabe a você entender qual que se encaixa melhor. Mas todos os dias você tem a oportunidade de aprender algo novo. Seja aprender algo novo com alguém que pode te ensinar na internet, que hoje está aí para isso, né? Tem várias formas. Fazendo um curso, entendendo um pouco mais sobre você mesmo, se conhecendo, aprendendo a gerir suas emoções. Então, aprenda algo novo. Alimente a parte intelectual. Alimente a sua sabedoria. Isso é extremamente importante para você mudar o que você pensa sobre você mesmo. A segunda coisa é cuide do seu ambiente. O ambiente ele é extremamente importante. Então não adianta eu falar para você que você vai conseguir mudar o seu diálogo interno, por exemplo, como a gente citou, sem mudar o seu ambiente. O seu ambiente é feito, né, composto pelas pessoas que você convive. E se você convive com pessoas que vivem falando mal, fazendo fofoca, falando mal dos outros, falando mal da vizinha, falando besteira, até te criticando demais, né? Vendo notícias ruins, trazendo esse peso pra você, como é que você acha que você vai mudar o seu diálogo interno, os seus pensamentos? Você não vai conseguir mudar, vai ser muito mais difícil de você conseguir mudar. Então toma muito cuidado com as pessoas que vocês convivem, toma muito cuidado. Essas pessoas, elas vão impactar diretamente no seu relacionamento com você mesmo. Então, escolham bem essas pessoas, tá? O terceiro que eu posso citar aqui é alimente o seu corpo, dê energia para o seu corpo. Como você pode dar energia para o seu corpo? Praticando alguma atividade física e se alimentando de forma adequada, dando nutrientes para o seu corpo para que ele possa processar aquilo e sim ter energia durante o dia. Então não adianta você falar, eu tô desanimada, eu tô com preguiça, eu tô com sono, e você não investigar o que está causando isso nas suas ações, nos seus comportamentos. Então pode ser que você esteja só com falta de vitamina. Pode ser que você esteja assim, se sentindo desanimada, porque você não dá energia pro seu corpo. Ou seja, você não se movimenta. Você fica todos os dias, o dia inteiro, sentada, o dia todo. É claro, o seu corpo não foi feito para isso. O seu corpo foi feito para se movimentar, é claro que ele não vai se adaptar a isso. Ou você todos os dias se alimenta de uma forma ruim, não tem nutriente suficiente no seu corpo, não tem vitamina suficiente. Como é que você quer produzir alguma coisa assim? É claro que você não vai conseguir produzir. Se você não está dando energia e condições para o seu corpo, você precisa se dar condições. Você precisa olhar para isso. Então começa mudando isso, começa mudando o biológico, depois você pensa, não, realmente é um problema psicológico. Aí sim, busque ajuda. Com certeza você precisa buscar, mas exclui primeiro os fatores biológicos. Porque muitas pessoas
estão desanimadas, estão com pensamentos ruins por conta da parte biológica, não estão se alimentando com nutrientes necessários, não tomam uma vitamina, um suplemento, não se movimenta. É claro que você vai se sentir desanimado. Você está indo contra a sua natureza, você está indo contra a sua essência. Seu corpo foi feito para se alimentar com nutrientes, para se movimentar, e você fica o dia todo sentado, você está sedentário, você está indo contra o que você precisa. Então, é claro que seu corpo vai produzir as reações para isso. Espero que você consiga melhorar a sua vida com esse conteúdo, com esses aprendizados, e muito obrigada!